Pronto, gente. Agora vamos direto ao ponto, vamos para orçamento público. Vamos falar de orçamento público, vamos entender, né, o que é orçamento público, como ele impacta a nossa vida, como participar das decisões que são tomadas, falando aqui necessariamente ao nosso município. Você sabe o que é orçamento público e o porquê ele é tão importante? Olha, todo gestor, ele enfrenta grandes desafios de problemas graves a serem resolvidas na comunidade, como na educação, segurança, saúde, transportes, dentre outros. Para isso, é necessário que seja feito um planejamento, né, de quais problemas serão resolvidos prioritariamente e uma estimativa de arrecadação. Afinal, para fazer obras ou resolver o que quer que seja, hoje tudo envolve financeiro. É necessário que se tenha dinheiro, tá? O planejamento do orçamento público, ele é baseado em importantes leis orçamentárias que definem o que será feito, as prioridades e a aplicação dos recursos públicos e também fixam as receitas e despesas anuais aí do município, tá? É importante sabermos e falarmos que cada lei, ela tem a sua função específica. Para sabermos um pouco mais das leis que balizam o orçamento público e as suas funções, a gente convidou para estar aqui hoje Almi Eloy, que é gestor de conhecimento da Prefeitura Municipal de Macaúbas, né, para falar de orçamento público, né? E olha, e falar de orçamento público é a gente falar sobre um dos pilares da boa administração. Portanto, é de grande importância que a comunidade ela compreenda como funciona, que ela participe e que ela também fiscalize, tá? Gostaria de agradecer a presença de Almi. Almi, seja muito bem-vindo aqui em nossa programação. É com imensa alegria que a gente recebe a sua presença aqui, né? Nos dá uma grata satisfação. Seja muito bem-vindo aqui ao 103 Notícias. Tudo bem? Boa tarde, Almi. Boa tarde, Nali. Boa tarde, Felipe, Oswaldo. É um prazer muito grande. Boa tarde, o público da 103,9 FM Macaúbas. Esta é a segunda vez que eu tenho essa satisfação de sentar, de usar esse microfone, com muita alegria. Na verdade, nossos contatos começaram ainda ontem, quando eu vim com a data, me enganei com a data e vim ontem para a entrevista, e a entrevista era hoje. Mas, de qualquer maneira, valeu muito a minha vinda aqui ontem, ter aquele papo com vocês, e agora eu fico aqui muito animado, porque a simpatia dessa dupla aqui, Nali e Felipe, é tão grande que qualquer ansiedade que eu tinha, mas não preciso nem beber água, a ansiedade já foi embora. Estou bem à vontade, graças à simpatia e também sabendo que da qualidade do público da 103. Eu falava aqui há poucos dias eu estava na comunidade de Nova Esperança, e o depoimento da população, eu estava lá falando de orçamento, e a população dizendo que fica sabendo das coisas que acontecem aqui na cidade, na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, via FM. Eles são ligados realmente, me deram várias notícias que eles captam daqui. Então, é com muita satisfação, com muita alegria, que eu vou tentar aqui esclarecer alguns pontos que acho de muita utilidade que a população apreenda, não é aprenda, apreenda, porque está se falando aqui da vida e do futuro da comunidade. Quando se fala em orçamento público, está se falando no dinheiro público, está se falando no que vai se fazer com o dinheiro que é do povo. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo. O governo faz administrar esse dinheiro. Então, estou à disposição para dirimir as dúvidas que, porventura, vocês aqui e a comunidade têm a respeito desse assunto. Felipe, muito obrigada pela sua contribuição também, minha gente. Olha, o Felipe Francisco ele é estudante de jornalismo, está fazendo um laboratório aqui na Macaúbas FM, e essa pauta, eu considero ela de uma grande importância. Inclusive, eu convidei ele justamente para a gente trabalhar e para ele participar aqui comigo, para a gente ter a oportunidade, né, de interagir mais, a gente explorar mais esse tema que é de grande relevância. Boa tarde, Felipe, tudo bem contigo? Boa tarde, Nali. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Almi. E a todos vocês ouvintes, obrigado aí pela oportunidade e tudo mais. E sim, estou bem. E você, como é que tá? Tá bem? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, né?
Tudo bem, graças a Deus. Felipe, eu que lhe agradeço a sua imensa contribuição, que foi de grande valia para a gente conseguir fechar essa pauta e a gente hoje criar essa expectativa da gente trazer uma conversa bastante interessante, numa linguagem muito simples para os nossos ouvintes. Almir, antes da gente adentrar um pouquinho aqui na questão de orçamento público, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você, tá bom? Gestor de conhecimento. Eu fiz questão de nem buscar no nosso santo Google o que era, porque eu gostaria de ouvir muito isso exatamente de você, né? Eu acredito que talvez os nossos amigos ouvintes, eu vou ser bem sincera para você, não era um cargo público que eu tinha muita familiaridade, eu não conhecia, tá? E talvez os nossos amigos ouvintes também não conheçam assim como eu, então eu gostaria de saber de você, qual é mesmo a função do gestor de conhecimento dentro de um órgão público como a prefeitura? Boa pergunta. Ótima pergunta. Começou ótima pergunta. Eu sou um velho professor, né? Que me mantém em uma atividade para não ficar mais velho ainda. Então, obedeço à lei do uso-desuso, que a gente aprendeu em biologia, e manter em atividade para não ficar velho. Mas tenho 50 anos de sala de aula e isso é uma coisa mais prazerosa que eu faço na vida, é ministrar aulas. Portanto, transmitir, mediar conhecimento. Antigamente a gente ensinava, hoje em dia professor de hoje, o professor moderno, é o mediador. Exato. O conhecimento está de um lado, a demanda está no outro, a gente entra no meio para fazer, como diz no popular, juntar a fome com a vontade de comer. Então, é isso que é. Agora, gestão do conhecimento é algo que há de mais novo hoje no mundo acadêmico, no campo da administração, tanto pública como privada. Tá? Você sabe que o conhecimento ele tem acontecimentos que marcam a época, né? Nós vivíamos recentemente a era da tecnologia da informação. A coisa já se popularizou numa rapidez tão grande que vai dando espaço para surgir outras inovações. Então, a inovação hoje é conceitual, é a forma de governar, a forma de tratar o conhecimento. Então, isso foi criado bem recentemente nas universidades do Brasil inteiro, essa nova linha de pesquisa. Gestão do conhecimento significa você trazer o conhecimento para quem interessa, dar utilidade a esse conhecimento. Porque de nada vale um conhecimento lá nas prateleiras da academia, que hoje não se fala mais em prateleira, se fala nos HDs dos professores, né? Nos gabinetes dos professores. Então, e as universidades são riquíssimas em conhecimento lá armazenado. Então, hoje eu faço parte de um grupo de senhores velhos acadêmicos que aposto nisso. Quer dizer, o conhecimento só é válido se ele for útil. Então, é por isso que eu não me recuso a me aposentar, porque ainda acho que tenho condições de abraçar essa inovação. A inovação, gestão do conhecimento, é uma inovação, é por isso desconhecida ainda, mas de fácil compreensão. Acredito que, de forma bem simples, bem simplória, eu estou dizendo o que é conhecimento. Eu não conheço muita coisa. Eu sei e tenho que me esforçar para ir buscar o conhecimento para trazer para quem precisa. Tá certo? Então, a grande questão, o gestor do conhecimento é o cara que conhece tudo, muito pelo contrário. É o cara disposto a reconhecer as suas deficiências, a deficiência do seu público, dos seus alunos, dos seus clientes, da população, da sociedade, e procurar esse conhecimento. É isso que eu faço. É isso que a gestão do conhecimento faz. Buscar onde está o conhecimento e transformá-lo em um instrumento disponível para o público, de fácil compreensão. Você falava na sua introdução de que a gente procurasse falar as coisas na forma simples, na linguagem que o povo entenda. Não é que o povo tenha dificuldade de entender, mas tem um momento de se falar de forma sofisticada para os alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e tudo, e mesmo de graduação, mas tem um momento que a gente, como esse, que a gente está falando para um público bem diferenciado. Então, vamos procurar aqui entender as coisas usando uma linguagem bem simplória. Quem está falando aqui agora não é o professor. Quem está falando aqui é a pessoa que se propõe a disponibilizar conhecimento que, porventura, Macaúbas venha a precisar nesse campo, que é a administração pública tão complexa. Verdade, muito complexo.
São 12 horas e 52 minutos. Eu vou um rápido intervalo comercial. Logo na sequência, a gente vai direto para a nossa conversa sobre orçamento público. Continue na nossa sintonia. De volta aqui com o nosso 103 Notícias. A gente está falando sobre orçamento público. Agora sim, né, minha gente? Nesse instante, a gente estava entendendo aqui o gestor de conhecimentos, né? O senhor Almi está aqui presente em nosso estúdio. E a gente estava entendendo um pouco sobre a função, sobre o que é de fato, né? As funções que cabem o cargo gestor de conhecimento. Ele que está aqui hoje, né, para falar conosco justamente sobre orçamento público, para trazer conhecimento sobre orçamento público. Não é isso mesmo, Felipe? Sim, ali. Almi, o que é o orçamento para o orçamento público? Quais principais leis balizam o seu planejamento e qual é a sua importância? Bom, então me permita duas coisinhas. Uma, vamos corrigir aqui a terminologia do gestão do conhecimento. É gestão do conhecimento, tá? Uhum. Isso a gente pode ser até que depois mude, mas só para corrigir, não é gestão de conhecimento. É gestão do conhecimento. O conhecimento como objeto de estudo. Tá certo? Entendemos, sim. Bom, em segundo lugar, vamos simplificar aqui para os ouvintes compreender bem o que é orçamento. Porque todo mundo, todo pai de família, e quanto mais de uma classe menos abastada, mas é especialista em orçamento. Porque quem ganha pouco tem que fazer química para o dinheiro dar para o fim do mês. Fazer o milagre. Fazer milagres. Então, cada pai de família sabe quanto ganha e, portanto, sabe quanto é que pode gastar em cada feira, em cada fim de semana, sabe que quanto pode pagar de prestação, quanto é água, isso é orçamento. Tá? Então, na atividade privada, todas as famílias, todas as pessoas trabalham com orçamento. Então, o que é orçar? Orçar significa calcular, avaliar, fazer estimativa dos gastos. Senão, o cara vai para o SPC. Não é verdade? Então, quando o cara gasta acima do que ganha, ele vai ter problema. Vai passar por caloteiro, vai para o SPC, vai criar tensão na família, né? Porque ele não fez conta. Se eu recebo 2 salários, um salário mínimo, eu tenho que gastar dentro dessa. Isso a gente aprendeu, nossos pais nos ensinaram. Meu pai me deu isso, me deu um celular, um iPhone. Meu filho, não posso, custa tanto e meu orçamento não dá para pagar. Então, isso é orçamento que a gente conhece no dia a dia. Todo mundo conhece orçamento. Pode ser da zona urbana, quanto mais pobre, mais sabe fazer a química, sabe fazer orçamento. Bom, agora, voltando para o orçamento público, que é o tema da nossa discussão, não é diferente. Porque orçamento é resultado de um planejamento. Ora, se é verdade que a gente não consegue administrar a nossa própria casa sem um mínimo de planejamento, saber quanto recebe e quanto pode gastar por mês, imagine você uma prefeitura, um estado, um país. Então, uma empresa, toda empresa tem que ter planejamento. Então, a palavra-chave é planejamento. A peça que é sinônimo de planejamento chama-se orçamento para a empresa pública. Tá certo? E para a empresa privada também. Então, o planejamento de um município é a peça fundamental. Não é facultativo, vou fazer ou não fazer, é obrigação fazer. Obrigação legal, inclusive. Quem não fizer planejamento está descumprindo a lei e, portanto, corre o risco das consequências de não cumprir a lei. Então, eu sou mais velho desse grupo, eu alcancei o tempo que a prefeitura prestava conta uma vez por ano e era um livro caixa que fazia assim. Hoje em dia, cada operação que você faz na prefeitura, neste momento que nós estamos falando aqui, o Tribunal de Contas está acompanhando em tempo real, ou seja, online, para saber o que se aquela despesa que o prefeito está fazendo naquele momento está previsto no orçamento, está planejado ou não. Então, você perceber a importância disso. Em outras palavras,
Muito pouca gente sabe disso. O prefeito não pode fazer o que ele quer. O prefeito é um cumpridor do planejamento, cumpridor do orçamento. Porque o orçamento, a consequência imediata dele é ser transformado em lei. E quem aprova o orçamento é a Câmara de Vereadores. No Estado, a Câmara dos Deputados e assim sucessivamente. Então, eu acho que essa é a principal informação que a comunidade tem obrigação de saber. Porque, inclusive, tem um princípio, Nali, um princípio constitucional que é dito assim: a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Você tem a obrigação de conhecer a lei. Nós estamos com a Constituição Federal de 35 anos, né? De idade. E a população ainda se dá o luxo de não conhecer. A grande parte da população não conhece a Constituição. Tá? E aí, por isso, é que às vezes tem uma perspectiva, um sonho de empregar na prefeitura, de querer que o prefeito faça o melhor São João da história. Quer dizer, como se a prefeitura tivesse gastos ilimitados, pudesse rodar uma máquina, e não é assim. Então, eu insisto nesse primeiro momento, dizer o seguinte: olha, orçamento é a ordem de serviço para o prefeito. O prefeito só pode fazer o que está no orçamento. Fora disso, ele está ilegal, pode ser cassado, pode responder processo, pode ser afastado, e aí causar, inclusive, problema para ele e para o município. Porque muitas situações, quando o prefeito faz errado, deixa o município também inadimplente. E essas inadimplências traz consequências seríssimas. Inclusive, aqui em Macaúba tem alguns casos dessa natureza. Tá certo? Depois, oportunamente, eu posso, se for de interesse, eu citar alguns casos para a gente aprender com os erros e não fazer de novo. Então, esse esclarecimento ao público, essa solicitação que o público participe, se informe, tenha conhecimento sobre o tema, é para evitar prejuízos maiores. Tá certo? Quando a gente faz a coisa errada, primeiro é mais difícil fazer errado do que fazer o certo. Eu tenho essa visão. Segundo, que as consequências não caem somente para o prefeito que fez errado. Não cai somente para os vereadores, cai para o público. Na ponta lá, quem se sente prejudicado. Se o município fica anos inadimplente com recursos federais, etc., estaduais, a consequência, então, é a obrigação do povo, que é o verdadeiro dono do dinheiro, ter a compreensão dessas coisas. Daí, eu estou falando da seriedade do orçamento. Daí que, do ano passado para cá, Macaúbas passou a dar essa informação ao público através de audiências públicas, através de comunicação como essa aqui, que é de muita utilidade. E deve continuar assim, sempre, porque o povo esclarecido, primeiro, faz reivindicações consistentes, pertinentes, etc. E não fica gerando uma falsa expectativa, achando que a prefeitura pode fazer tudo, que não tem limite de gastos. Então, orçamento é isso. Orçamento é calcular quanto é que pode gastar, quantos empregados pode ter. Não é quanto o prefeito quer. Você não pode botar a quantidade de funcionários, senão bota a cidade quase toda, que o emprego é um dos problemas. Né? Mas tem limite. Se o prefeito botar um funcionário a mais, e que esse funcionário atinja mais de 54% da receita bruta do município, tá rejeitada a conta. Está tendo problema. E em alguns casos, até o favorecido, que é o funcionário empregado, se esse contrato for ilegal, as consequências, os efeitos dele também serão anulados e pode trazer consequências, inclusive, para o empregado que foi contratado ilegalmente. Então, o orçamento serve para isso. Então, se a população acompanha esse processo de orçar, de avaliar, de prever, de ter cautela, de ter contingência, ter aquela reservazinha estratégica para não ficar atrasando folha. Isso é importante, porque o dono do dinheiro, repito, é a população. E essa população precisa tomar conhecimento de
como é que pode usar o dinheiro, quando, como prestar conta, por que pode isso, não pode aquilo. Então, é essa a nossa intenção, e eu acho que isso em Macaúba vai dar muito certo. Primeiro, porque é a decisão política de Aloysio. Aloysio, que é o Max, ele, nesse momento ele deve estar nos ouvindo, né? E aí ele quer que intensifique, usar todos os meios possíveis para envolver a população nesse conhecimento. Essa mesma explicação que eu dou aqui, eu dou na zona rural, na zona urbana. Essa semana foi a vez de Mastruz. O pessoal participou ativamente. Na semana passada, Nova Esperança. Ainda temos vários meios de comunicação. Está na internet para as pessoas dar sua contribuição e vai acompanhar todo o processo. Então, acredito que mais umas 3, 4 vezes aí que a gente faça isso, né? E a população se apodere disso, tá certo? E não deixe mais nenhuma futura administração fazer a coisa sem seguir essa regra. Almir, o orçamento público, ele segue as diretrizes de algumas leis, né? Que dá a direção, orienta o que fazer, como fazer. E eu gostaria que você falasse assim para a gente um pouquinho sobre essas leis. Tá. Eu mencionei ainda há pouco a Constituição Federal. Correto. A nossa lei maior está lá no artigo 165, que define os instrumentos que faz parte desse planejamento. De forma bem simples. Existem 3 instrumentos que está definido nesse artigo 165. Tem algumas leis complementares, mas tudo nasce daí. Então, a Constituição Federal é a lei maior e, portanto, a regra começa aí. Embora tenha algumas leis que antecedem, que é de antes da Constituição, como a lei, por exemplo, da contabilidade pública. Ela é de 64. Mas é uma lei tão bem feita que prevalece até hoje. A própria Constituição absorveu ela, manteve ela com validade. Mas tem também leis complementares muito interessantes, como é o caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é onde está todas essas regras que eu acabei de mencionar ainda há pouco. Não pode gastar mais do que o que ganha, do que o que recebe. Isso é Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum prefeito hoje pode deixar a conta para o outro pagar. Tem que pagar dentro da sua administração. Isso é Lei de Responsabilidade Fiscal. Como também Estatuto da Cidade. Essa questão, por exemplo, de participação está lá, claramente no Estatuto da Cidade. Está na Constituição, mas também está no Estatuto da Cidade. Qualquer projeto hoje não, essa lei já tem mais de 10 anos, o Estatuto da Cidade. Qualquer projeto, seja ele estruturante, social ou econômico de um município, só tem validade se tiver participação popular. Macaúbas passou agora por uma experiência muito importante, talvez o projeto estruturante mais significativo da cidade, que foi a finalização do Plano de Saneamento Básico. A população apontou isso no ano passado, que o problema número 1 aqui chama-se saneamento básico. Não sou eu que estou dizendo, é a população que aprovou, que apontou isso em 10 audiências públicas. Então, o município acaba, no dia 5 de julho, próximo passado, entregou o novo plano de saneamento básico, que está indo para a Câmara de Vereadores, que é quem dá a palavra final. Tá? Então, lá nesse plano está dito quanto é que vai se investir, que precisa se investir na questão do saneamento básico. Tem uma lei própria, então isso tudo faz parte de legislação complementar à Constituição. Saneamento básico não é mais facultativo. Não vou fazer esgoto não, porque não dá voto. Acabou essa história, isso passou. Esgoto agora, resíduos sólidos, se o prefeito não fizer, ele pode ser cassado. Ele pode ser penalizado por não cumprir. Aliás, faço aqui uma referência ao Ministério Público do Meio Ambiente, que atua aqui nessa região, que está fazendo um trabalho extraordinário para exigir das prefeituras que faça esse trabalho. Agora, importante aqui é que o Estatuto da Cidade reza que esse plano e o próprio novo marco regulatório de saneamento básico só tem validade se a gente provar que teve participação popular. E diga-se de passagem, aqui foi levado a sério, mesmo com pandemia, as audiências todas foram realizadas, tem comitês aí em plena atividade,
E a participação do povo aqui foi uma coisa espetacular, tá certo? Tanto no saneamento básico, que é um projeto estruturante, como no próprio orçamento, que eu vou falar aqui desses instrumentos. A lei diz, esse artigo 165, diz que as três peças que dá legalidade a essa, e exige que se faça, é uma coisa chamada PPA, Plano Plurianual. O Plano Plurianual funciona assim: o prefeito Aloísio, no ano passado, assumiu o seu primeiro ano de mandato. Ele aí promove a elaboração desse PPA para os próximos 4 anos. Ou seja, o próximo prefeito pega um ano ainda, pega um ano que foi planejado pelo anterior. Aí, desse PPA, que aqui foi feito com 10 audiências públicas, e a gente tem que registrar isso com ata, com a população, com registro fotográfico, gravação, vídeo, para provar para a Câmara e para o Ministério Público que houve participação popular. Se não fizesse isso, está descumprindo a lei, não tem validade. O que mais tem aí nessa Bahia fora é plano de saneamento, plano diretor, qualquer plano sem a participação popular não tem validade. Entendeu? Agora, como uma coisa está bem oportuno para a sociedade, de fato, se empoderar e participar. Aí depois vem o segundo instrumento, que chama LDO. Então, o plano plurianual, você planeja tudo para os próximos 4 anos. Então, lá tem ano por ano. Ano 1, 2, 3, 4. Então, nós estamos, nesse momento, no ano 1 do PPA, que foi aprovado no ano passado. Vem a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Passa pela Câmara, a Câmara submete à Câmara, a Câmara aprova as diretrizes orçamentárias. O que são diretrizes? Olha, a previsão de receita é essa, vamos ter que aplicar o percentual exigido em lei na educação, na saúde, tá? Vamos priorizar tal programa de geração de emprego e renda. Isso são diretrizes. É na LDO que são estabelecidas as prioridades? Também, porque quando você coloca na LDO, a LDO serve para aquele ano, para aquele próximo ano. Então, a LDO que foi aprovada esse ano aqui é para o orçamento de 2023. Então, dentro do conjunto de demandas que está previsto no PPA, você pode ratificar o que já está programado para 2023 e até acrescentar, porque pode acontecer de um ano para o outro situações que você tem aqui. Então, a LDO é que permite essa flexibilização, essa definição dos eixos, das diretrizes, das linhas de ação, porque nenhum planejamento é estanque. Não, aprovou isso em 2021, aí vai ter que ser assim até... Não, tem essa flexibilidade. É por isso que vem agora essas leis que são anuais, justamente. Tem como base as informações que estão no PPA, mas que tem flexibilização ali para você ajustar. E em terceiro lugar vem a LOA, que é isso que a gente está tratando aqui hoje. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Como é que ela começa? Já temos lá no PPA um monte de coisa que foi aprovada no PPA que está lá, e aí isso vai ter que aparecer na Lei Orçamentária Anual. Mas tem uma faixa desses recursos, né, que é aberta para que a população faça as suas indicações. E nós estamos vivendo esse momento agora. Seja virtualmente, seja com audiências públicas presenciais, para que a população dê as suas sugestões. Então, se você está lá na sua rua, e essa rua com problemas sérios, com esgoto a céu aberto, então você pode, agora é o momento de você, morador, entrar no site, ou mesmo encaminhar para a prefeitura, ou ir para as audiências e dizer, olha, tem aí uma previsão para saneamento básico, eu quero prioridade em 2023 para a minha rua que está com esgoto a céu aberto, está me trazendo doença. Então a população tem esse poder, como a Câmara também finalmente tem, de fazer emendas. Agora, o que é que nós não podemos modificar? Repetindo, tem PPA, tem LDO, tem LOA. Tudo isso é lei. Tá certo? Vira lei.
Aí vai para a Câmara de Vereadores. Quem dá a palavra final é a Câmara de Vereadores. Cumprindo também algumas regras legais. Por exemplo, se a Prefeitura, quando a Prefeitura aponta qual é a previsão de receita, isso não é no achômetro, isso é com base, como a lei manda, no comportamento da receita nos últimos 3 anos e meio. Então, se tem uma média. Então, qual é a média da receita? 8 milhões, 10 milhões, essa é a média. Aí tem despesa, repasse para a Câmara, tantos por cento para a Câmara. Tem despesa com o pessoal. A Câmara não vai poder mudar esses números. Tá certo? Então, tem coisas no orçamento que nem a população, e também a Câmara, que a Câmara representa também a população, não pode modificar. Tá certo? O valor do orçamento não pode ser modificado. Se o orçamento foi apresentado pelo Executivo dizendo que a receita é 10 milhões por mês, você pode emendar, fazer, não, tira daqui, bota dali e tal. Pode detalhar. Essa participação vai muito ao detalhe. Porque dificilmente você tem uma demanda que não está previsto lá, um orçamento geral para aquilo. Pavimentação de ruas, está lá. Agora, o que você pode detalhar? Dizer, não, eu quero prioridade em 2023 para a rua tal. Portanto, reservar tanto para aquela rua. Tanto a população pode fazer isso, como os vereadores. Entenderam? Entendemos, sim. Almir, são 13 horas e 18 minutos na cidade. Está acontecendo a audiência pública eletrônica. A Prefeitura publicou em seu diário oficial essa convocação à população para justamente contribuir com o planejamento, com a elaboração da LOA para o exercício de 2023. Você já falou que está aberto à população a participar. Daqui a pouquinho eu vou estar de volta com esse tema e vou querer saber o prazo para a população participar, né? E eu também tenho uma dúvida, por exemplo, você falou que a população, ela pode sugerir, ela deve sugerir, inclusive participar da elaboração desse planejamento do que vai ser feito para o próximo exercício. E a minha dúvida que surgiu é que, tudo bem, eu como cidadã, eu vou entrar lá no site da Prefeitura, que inclusive eu já até entrei lá para verificar quais são as áreas, né, que a gente poderia contribuir com as nossas sugestões. Coloquei lá que eu quero uma quadra poliesportiva para o meu bairro, por exemplo, né? E aí eu gostaria de entender como é que funciona. Eu coloquei, eu vou ser atendida, vai depender de que para eu ser atendida aí nessa sugestão. Mas logo depois do nosso intervalo comercial, a gente fala. 13h26, estamos de volta aqui com o nosso 103 Notícias, falando hoje sobre orçamento público. Minha gente, olha, é dado o momento. Agora é a hora, viu? Agora é a hora da gente falar o que não tá bom, falar o que a nossa rua precisa, o que o nosso bairro está aí precisando, a nossa cidade, a nossa comunidade, tá? Mais do que falar, agora é hora da gente entrar lá no site da Prefeitura Municipal de Macaúbas e a gente colocar lá as nossas reivindicações, né? As nossas sugestões para o que é necessário ser feito em nosso município para melhorar a nossa vida e a vida da comunidade como um todo. Está em construção a LOA para o exercício 2023, que é justamente a gente buscar construir juntos a comunidade e a gestão pública do que vai ser realizado, quais obras serão realizadas, executadas aí no exercício 2023. A gente estava falando de orçamento e, como a Almir muito bem colocou, sinônimo, né, de orçamento aí é planejamento e vice-versa. Então é necessário, não pode se esperar chegar o ano de 2023 para a gestão pública falar, não, e agora a gente vai fazer o quê? É necessário finalizar o ano de 2022 já sabendo o que vai ser feito em 2023. E essas sugestões, esse planejamento, ele está sendo realizado agora. Então a gente como cidadão, eu, você, agora é a hora da gente mobilizar a nossa rua. Por exemplo, a minha rua ela está sem calçamento.
orçamento, não tem esgotamento, é a céu aberto, né? Já estou chamando os meus vizinhos para a gente fazer essa mobilização lá para o meu bairro, justamente para a gente pedir o quê? Pavimentação, esgotamento, que meu bairro precisa, meu bairro é novo, está em formação, e eu já estou mobilizando os meus vizinhos justamente para a gente lançar essa reivindicação em conjunto, todos nós lá do bairro, o máximo de pessoas que eu conseguir mobilizar, porque, né, a união faz a força, justamente para ver se no ano de 2023 a gente é resolvido esse problema da pavimentação que gera alguns transtornos lá para a gente, tá? Então agora é o momento. Falei aqui da minha necessidade e eu espero que você também passe agora a raciocinar. O que é que a minha rua precisa? O que é que meu bairro está precisando? O que a minha comunidade precisa para a gente, morador, ter uma qualidade de vida melhor? É o quê? É uma quadra poliesportiva? É a construção de uma unidade de saúde? Você tem um momento de você sugerir. A prefeitura, ela está aí com o edital aberto, pronto para te ouvir, para colher essas sugestões e fazer aí, né, passar isso para o planejamento de 2023. Então, Almir, voltando aqui à nossa conversa, eu gostaria de saber como que a população pode participar, o endereço certinho, o site, qual é o endereço do site que a população ela vai acessar para ela participar, para ela sugerir, para ela contribuir com esse planejamento que está sendo feito para o ano de 2023. E aproveitando, né, para aquele morador, por exemplo, que vai pedir aí, eu até citei, vou continuar com o meu exemplo, né, da quadra poliesportiva para a minha comunidade. Entrei lá, sugeri, quero uma quadra poliesportiva aqui na comunidade do Araçás, por exemplo, e aí, a prefeitura vai receber essa sugestão. Como é que é feita? Passa por uma análise ou eu sugerindo já tem chances da minha comunidade ser contemplada, né? Tem também a questão do orçamento, a gente falou muito de planejamento, até porque é feita uma estimativa do que o município tem para gastar e está sendo decidido como ele vai gastar, onde ele vai empregar. Por exemplo, falando de uma quadra poliesportiva, aí entra a questão da infraestrutura, né? Aprovado aí a quadra poliesportiva de tal comunidade. Esse orçamento, ele vai ser impactado, por exemplo, se eu tenho 3 milhões, como é que funciona? A partir do momento da aprovação de uma sugestão dessa. Impacta esse orçamento, pode passar, vai sobrar? Como é que funciona essa questão do orçamento e da aprovação da sugestão dada pelo cidadão? Excelente pergunta. Até agradeço porque você está compartilhando comigo a gestão do conhecimento sobre o assunto. Você está assimilando com muita facilidade vocês aqui e tenho certeza que muito ouvinte nesse momento queria fazer essa mesma pergunta. Mas veja só, tem um detalhe aí que é relativamente recente, que é o seguinte: a receita, a parte da receita, a previsão de receita vai para a Câmara antes de ir a parte da despesa. Hoje é separado. Primeiro, justamente, como eu disse, tem um critério técnico legal para se prever o dinheiro que vai entrar. E isso vai, inclusive, antes da lei orçamentária propriamente dita. A parte de receita vai antes. Porque aí, quando você for definir o que vai entrar na despesa, os vereadores já aprovaram lá o que vai entrar de receita. Então, se vai entrar 10 milhões, eu não posso prever de despesa 12, tá certo? Então, quando eu for fazer você perguntou se tem critério. Tem planejamento da prefeitura que vai olhar se aquele pleito, primeiro, se é de competência do município fazer. Segundo, se naquela previsão de receita comporta aquele empreendimento. Tá certo? Se comporta, você pode, na loja, botar destacado lá, quadra poliesportiva, né, usando a verba da educação lá e de infraestrutura da educação. Tá certo? Então, o parâmetro para você trabalhar com a previsão de despesa é a receita. Tanto que a receita é aprovada antes. Aí você os técnicos da prefeitura saem encaixando ali os seus pleitos. Nem todos os pleitos vão ser contemplados. Às vezes não é contemplado naquele ano, mas tem folga para o próximo orçamento. Se não tiver previsto no PPA, vai ter que fazer uma alteração no PPA para ser previsto no PPA. Certo? Isso acontece. Tem também outra alternativa, que é recurso extra-orçamentário. O que são isso? Hoje, você tem
todo prefeito corre atrás de convênios com o governo federal, com o governo estadual. Então, você pode pedir a sua quadra, não tem dotação suficiente no orçamento do município, mas você sabe que o FNDE financia isso. Você sabe que o governo do estado pode financiar uma quadra. E aí vai muito do contato, da articulação política. Exatamente. Então, você pode obter várias ações que, aliás, a realidade é essa. A maioria das prefeituras, se for analisar ao pé da letra, funciona no vermelho. Não tem folga orçamentária. Aí é por isso que os prefeitos viajam tanto para Brasília, tanto para... Né, que hoje já viaja menos porque pela internet a gente pode pleitear muita coisa. E sai muito convênio. Macaúba, por exemplo, historicamente, sempre recebeu recursos aí extra-orçamentários. Tá? Alguns casos até hoje ainda em andamento. Né? Esperando, às vezes, complementação, parcelas que faltam, mas é dinheiro de outra esfera de governo. E ainda tem mais. Hoje, nós estamos muito focados nisso, que é a parceria público-privada. O que é que eu quero dizer com isso? Acabamos de entregar o plano de saneamento básico, planejado para todo o município de Macaúba, zona urbana, distritos, povoados. Tá? Tem um orçamento, tem um valor previsto para isso. Certamente a prefeitura jamais vai ter recurso próprio para resolver aquele problema. Então, o próximo passo agora é buscar as fontes de recurso. Ou seja, governo federal, está aqui nosso plano, estamos habilitados para receber recurso federal. Vários ministérios podem financiar isso aí. Governo do estado, está aqui nosso plano, estamos habilitados para receber isso. Ou iniciativa privada. Ontem estávamos aqui com o BRICS presente em Macaúba, cujo embaixador do BRICS, um macaubense, que saiu daqui há muitos anos e veio ontem nos prestigiar aqui participou da audiência pública ontem à noite. Então, fontes externas de recursos, Mas mesmo essas fontes externas tem que estar constando no orçamento. Você tá entendendo? Você põe lá uma quadra poliesportiva, observou lá que não tem saldo suficiente, mas você bota lá a quadra poliesportiva, bota lá valor, R$1, um valor simbólico, porque sabe que a prefeitura vai buscar, vai correr atrás do recurso para... Você não sabe na quanto você vai conseguir. Você já tem que saber quanto é que vai custar a quadra. Tá? Tem E já coloca lá na requisição. Se você, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, você já sabendo que não tem previsão de receita que cubra aquele projeto, você bota lá para a dotação orçamentária com um valor simbólico. No dia que o dinheiro entrar, esse dinheiro vai cair nessa dotação. Se não tiver essa dotação lá registrada, o dinheiro não pode entrar. Entendi. Está entendendo? Entendi. Então, esse é o trabalho da equipe técnica, esse é o trabalho que nós fazemos no setor de planejamento da prefeitura. Ver se encaixa, se tem orçamento, se não tiver, tentar buscar. Isso. Outra situação é a parte legal. É muito comum nas audiências públicas, nem foi o caso aqui de Macaúba, mas as pessoas reivindicaram assim nas audiências: mais polícia. Fazer um posto de policial não é competência do município. Você entendeu? Você não pode fazer o que não é da sua competência. Seria do Estado. Tá certo? Você pode reivindicar o Estado para fazer. Saúde. As pessoas pedem muito posto de saúde. Só que o SUS, para fazer um PSF, não sei, tem critérios, inclusive habitacionais. Número de famílias que fazem. Então, olha, é justo o seu pleito, mas a lei não permite. O Sistema Único de Saúde não permite que eu faça isso. Mas se isso tudo bem informado à população, a população vai pedir outra coisa que é possível. Tá? Então, esse é que é o efeito da participação. Esse é que é o efeito de você dotar a população do conhecimento, da informação. Tá? Vem uma época de festa, por exemplo, a população quer as melhores bandas, né? Quer, né? Gustavo Lima, quer os do auge. O que tiver no auge, o que tiver no auge, Safadão, João Gomes. Só que não é São João dos sonhos de muita gente, né? Sonho meu. Só que lá, aliás, é muito baixo
tem lá na Secretaria de Cultura a dotação prevista para festejos juninos. Então, o dinheiro, às vezes, só dá para contratar, que, aliás, eu acho bom, os sanfoneiros locais. Eu também Isso eu acho ótimo. A valorização cultural, né? Eu, sinceramente, é uma opinião pessoal, né? Eu acho um absurdo, né, as prefeituras gastar milhões de reais contratando Ivete Sangalo para tocar no São João, um chiclete com banana. O que é que tem a ver isso com o São João? Né? Mas esse não é o principal problema, que é a questão de gosto. Mas só que, com certeza, não tem essa dotação. Não tem essa dotação. Aí sabe o que é que faz? Manipula com orçamento para poder... Né? Porque duvido que qualquer prefeitura da Bahia tenha recursos para cobrir essas despesas dessas bandas todas. Mas traz, assim, se você trazer talvez uma banda de expressão, não que você tenha que olhar o orçamento da sua cidade também, né? Mas dá um retorno, não dá não, para a cidade? Com visitas, turistas, etc. que vêm para esse festejo. Dá algum retorno, mas não repara o investimento. Ah, sim. Porque se a prefeitura... É maior que o... se tem uma prefeitura... Tem prefeitura que pergunta, professor, o que é que faz com tanto dinheiro? Porque tem prefeitura na Bahia, tem 16 municípios na Bahia que sobra dinheiro. Um por causa da celulose, o outro por causa do petróleo. Tá vendo? Uma vez uma prefeita me chamou e disse, professor, o que é que eu faço? Tanto dinheiro aqui, 25% desse dinheirão todo, eu não tenho o que fazer na educação. Eu disse, faça uma universidade. Ela disse, mas não pode. Não. Quem disse a você que não pode? A lei diz que, preferencialmente, o ensino fundamental, básico, a creche é com a prefeitura, o ensino médio é com o Estado e o ensino superior é com a União. Mas não tem impedimento ao município. Se ela está com dinheiro sobrando, aí vai pegar aquele dinheiro, contratar, fazer o Rock in Rio na cidade dela para gastar o dinheiro? Tem paciência. Então, esse é um dos problemas que eu lembrei aqui agora, que desequilibra o orçamento municipal. Todo mundo quer, o povo adora bandas famosas, até porque... é justo. Agora, o povo precisa saber que aquilo custa muito dinheiro e que pode comprometer o resto do orçamento. Porque eu sou capaz de apostar que nenhuma prefeitura dessa que gasta 5, 10 milhões no São João, que tenha espaço lá, oficialmente, esse valor reservado para esses festejos. Aí faz a química, e se faz a química, deixa brechas, deixa aquele é jeito. Deixa buracos até para a conta ser rejeitada. Porque, como eu disse, o tribunal hoje sabe das coisas em tempo real. Você empenha. O contrato com a banda Chiclete com Banana, ou qualquer um aí, R$1 milhão. Cara. Eu vi aqui, aliás, o Ministério Público vem barrando muito desses contratos. Olha do Gustavo Lima em Minas Gerais mesmo. Tem uma cidade aqui na Bahia, a cidade com menos de 10 mil habitantes, contratando um show por 700 mil. Quer dizer, ele não tem essa dotação, com certeza não tem, porque não tem folga. Tá? A gente conhece o histórico orçamentário por causa disso que eu disse. Toda a receita é calculada com base nos 3 últimos anos e meio. Aí tira-se uma média. Isso é conta, isso é um gráfico cartesiano que você monta, sabe? Bom, e assim, para fechar a questão da nossa conversa aqui sobre essa questão do São João, que foi algo, inclusive, a gente ouviu alguns comentários, algumas pessoas criticaram a questão, né, que faltou bandas de expressão, que faltou bandas de nome nacional, mas eu, como cidadã, essa é uma opinião minha, viu, gente? Inclusive, com as pessoas que eu conversei, eu elogiei essa iniciativa da prefeitura, independentemente de ser por uma questão orçamentária ou não, porque, minha gente, valorizar o que é da terra, independente de ser um artista, de ser um produto, faz a economia girar. Se a economia girar, está entrando dinheiro no meu bolso e no seu bolso. A cidade está se desenvolvendo. Sim. Então, assim, foram, eu não sei exatamente quantos milhões, eu não tenho essa informação aqui em mão, foram investidos na questão de atrações, dessa questão cultural, mas, independentemente do valor, esse montante circulou praticamente todo aqui dentro do nosso município. Sim. Então, fez a economia girar e, além de ser uma questão de valorização, nossos artistas, nós temos artistas maravilhosos aqui em nossa cidade que merecem, até por uma questão de competência,
urgência esse reconhecimento de toda e qualquer gestão pública, independente de ser Aloysio ou qualquer outro prefeito. Nossos artistas, eles têm que ser valorizados. Eles têm que fazer parte da grade, da principal festa da nossa cidade. Eu entendo isso. E voltando aqui para a nossa questão da LOA, que as pessoas podem participar, devem participar. Qual é o prazo, Almir? Até quando as pessoas podem enviar sugestões? Olha, a LOA, ela vai para a Câmara até o dia 31 desse mês. Tá certo? Mas está tudo sob controle, a gente já está recebendo, já tem os pleitos adquiridos nas audiências públicas. Daqui até segunda-feira nós vamos estar olhando os pleitos pela internet. E aí a gente vai, em algumas horas de trabalho, a gente ajusta isso para mandar o projeto para a Câmara. Mas aí não encerra o processo. Porque lá na Câmara também é possível se emendar. Tá certo? Na Câmara de Vereadores, depois chega lá, a Câmara não vota na mesma semana que aquilo passa por comissões, certo? Os vereadores... Aí você tem uma emenda, não deu tempo eu fazer essa emenda. Você vai, procura seu vereador... Faça a emenda. E faça via seu vereador, prestigie seu vereador, e seu vereador lhe prestigie também, acatando. Então, os vereadores, repito, os vereadores não têm autonomia para mudar o valor do orçamento, o valor total do orçamento. Mas eles têm prerrogativa de fazer emendas. Tá certo? A nível de governo federal e estadual, hoje, essas emendas já são até impositivas. Já ouviram falar isso, né? Uhum. As emendas que os parlamentares botam tem que sair. No nível de município ainda não chegou a esse nível. Mas, se veio na lei de orçamento, não está garantindo que de fato vai acontecer. Mas é meio caminho andado, ou mais de meio caminho andado. Sem estar no orçamento, é que não vai sair nunca. É essa a maneira simples de eu explicar. Está no orçamento significa que a obra vai ser... Não, porque depende da receita. Depende da receita. Se o dinheiro entrar, a chance aumenta. Né? Agora, ele jamais vai ser executado se ela não estiver listada no orçamento. Tá? Às vezes não está nem listada assim, especificamente a rua tal, ou a quadra polifática no bairro tal, mas tem lá uma dotação para... a área de esporte, ou a área de pavimentação, a área de urbanismo. Você encontra a dotação e você encaixa o seu pleito naquela dotação. Sim. Entendeu? Agora, em resumo, é assim: o orçamento é a ordem de serviço. Tem a dotação, tem recurso suficiente para o seu pleito. A sua chance aumenta sensivelmente com relação a ter o pleito. Agora, isso não dispensa a cobrança, não dispensa o acompanhamento. Né? Como é que nós estamos fazendo? Qual é a metodologia adotada aqui para esse ano de audiência? Hoje, esse ano, você vai na comunidade e pergunta qual é a prioridade. A comunidade é que elege as prioridades. Geralmente aparece 10, 15 pleitos, o Oswaldo acompanhou 10 audiências dessas. Agora tem votação. É democrático o processo. Cada pessoa elege 3 prioridades, depois você faz uma contabilidade rápida de qual foi o pleito de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, a coisa, na hora de a gente montar a proposta orçamentária, a gente leva em consideração o que o povo apontou como prioridade. Então, as chances aí aumentam, porque nenhum gestor que tenha juízo vai deixar de fazer o que o povo está pedindo, está elegendo para fazer o que ele quer. E pelo que eu conheço aqui até agora, o prefeito está muito disposto ele está empolgado com essa maneira, esse modus operandi de planejamento participativo, porque ele compartilha, inclusive, a responsabilidade por aquele empreendimento, na medida que o povo está participando e está apontando aquilo como prioridade. Essas prioridades pelo povo apontadas, ela, então, no caso... Porque aqui no site da Prefeitura, acabei de acessar aqui, quando a gente entra no www.macaúbas.ba.gov.br, já que aparece aqui um banner bem grandão escrito assim, olha, sua opinião é importante, participe da audiência eletrônica LOA. Participe da audiência eletrônica LOA 2023, de 19/8 a 26/8. No caso, aqui pelo site, o último dia seria hoje. Mas, então, a população, se não em caso de falta de tempo hábil para enviar essas solicitações, a Prefeitura continua recebendo isso nos próximos dias, né? Essas informações. E na verdade, nós não vamos encerrar isso aí, né?
quando chegar na hora de levar para a Câmara, de fechar o processo, nós vamos olhar aí o que é que o povo... Aliás, já estamos olhando. Ainda ontem de noite eu olhei aí, tinha 30 e tantas reivindicações. Isso é bom. E a gente já está computando. É bom, mas é muito pouco, viu, minha gente? Olha o tamanho do nosso município, viu? Mas aí o que acontece? Nós marcamos a data de hoje para ter essa oportunidade de vir aqui falar com o povo. Mas vamos manter aí o site aberto até porque, eu repito, mesmo depois do dia 31, que é o dia 31, é o dia de enviar para a Câmara. Nós não vamos deixar para o dia 31, vamos mandar dia 30, por exemplo. Né? Mas continue aberto, porque a sua sugestão pode ir através dos vereadores no período que está na Câmara. A sua sugestão pode entrar no orçamento do ano seguinte. Depende da coisa. Tem pleitos aqui que não vai ser executado em 2, 3 anos, não. A exemplo do saneamento básico. É um investimento muito alto. Então, vamos pegar como exemplo esgotamento sanitário, que aparece aqui como um dos principais pleitos. E isso, parabéns para a sociedade macaubense. Porque eu sou de uma geração que ninguém se preocupava com esgoto, porque achava que esgoto não dava volta. E a falta de esgoto dá doença, dá problema com a saúde. A população de Macaúbas, aqui da cidade, apontou como primeiro lugar, no ano passado, no PPA, a questão do esgotamento sanitário. Há anos, viu? É mesmo, professor? Parabéns, parabéns. E aí, quer dizer, agora, eu estou dizendo aqui que a prefeitura sozinha não tem capacidade financeira, não tem previsão de receita que cubra um projeto dessa magnitude. Mas a gente está buscando recurso, governo federal, governo estadual, BRICS, investimento privado. Só para vocês terem uma ideia, o estado de Alagoas, que é um estado dos mais pobres da Bahia, nenhuma operação só contratou de recurso privado para fazer esgotamento sanitário em 14 municípios, através de um consórcio. 14 municípios. Por que não? Se tem empresa privada interessada em investir. E aqui, um outro problema que é muito sério aqui, que é do lixão, já estamos aí em passos largos de negociação para investimento privado para o nosso lixo virar mercadoria. E essa empresa, a empresa está interessada de aproveitamento de 95% disso e comprar esse lixo por 30 anos, sem um centavo de investimento da prefeitura. Tá? Isso está aí, a gente tem que correr atrás disso. É uma possibilidade que serve tanto para o lixo, depois podemos procurar também para a questão do esgotamento sanitário e por aí vai. Então, esse prazo, que era o que você estava falando, isso, não se esgota aí. Eu disse ontem para o rapaz que faz o gerenciamento, não tire do ar o site, não deixa o povo aí sugestando. Se não entrar para esse orçamento, a gente já aproveita para o próximo. Com certeza. Entenderam? Então, a nossa intenção é manter esse site aí sem medir. Eu, como cidadã, eu acredito que seja um canal eficiente de comunicação, porque a comunicação online hoje ela é muito prática. No conforto da minha casa, onde eu estiver, eu posso entrar lá e dar a minha opinião, a minha sugestão. Volta com o nosso 103 Notícias. Aqui, olha, presente em nosso estúdio Felipe, né? Francisco, que é estudante de jornalismo, Almi Eloy, que é gestor do conhecimento do município de Macaúbas, Oswaldo Oliveira, que está aqui acompanhando e matando a saudade aqui da Macaúbas FM, e a gente matando a saudade dele, então tá tudo certo, tudo ok. Então, olha, gostaria demais de agradecer a participação de vocês, a contribuição de Almi, a contribuição de Felipe, que me ajudou bastante na elaboração dessa pauta, né? E olha, deixar o espaço aqui aberto para a Almi fazer o acréscimo das informações, né, desse tema que é de grande importância, que a nossa população compreenda e participe. Fique à vontade, Almi. Pois é. Eu quero encerrar, primeiro, mais uma vez, enaltecendo o povo de Macaúbas,
porque eu disse no ano passado, durante as audiências públicas, eu espontaneamente, assim, de coração, falei que o melhor de Macaúba é seu povo. Não tenho a menor dúvida disso. Cada dia que eu passo aqui, eu chego a essa conclusão, que aqui o melhor potencial dessa terra é o povo de Macaúba. Um povo hospitaleiro, atento, receptivo, né? Então isso é ponto positivo. O segundo ponto positivo que eu quero alertar é a questão da atual administração, porque eu não tenho nenhum envolvimento político aqui, não faço política aqui, embora goste muito de política, mas o que me animou a aceitar um convite de Aloysio para dar a minha modesta colaboração aqui é o estilo dele. O Aloysio é um cara que tem facilidade de compreender o que a gente está falando, ou seja, é um bom aluno, né? E as intenções. Então, todas essas inovações que eu estou propondo aqui, Ecosina, Distrito Industrial e Logístico, Polo Têxtil, REURB, regularizar os imóveis, certo? Reestruturar o setor de saúde com a gestão mais eficiente, né? Todas essas sugestões que são provenientes do meu diagnóstico de 1 ano e pouco de convivência, o Aloysio tem sido muito receptivo e atuante, ele vai para cima, né? A opção que ele está fazendo de concluir as obras inacabadas. Ora, a obra pública é do público o dinheiro, não pode porque uma obra foi o prefeito anterior que fez e deixar lá desativada, não. Então, essa prioridade, inclusive, está entrando no orçamento. Conclusão das obras paradas. Eu não vou citá-las todas aqui, mas que o povo sabe quais são as obras que estavam paradas e que estão sendo concluídas. Isso é de uma responsabilidade extraordinária. Então, fica aqui meus parabéns ao prefeito. E para a classe política, de modo geral, vamos também evoluir, porque todos os sonhos que a população, todos os pleitos que a população, dependem de uma coisa: desenvolvimento institucional. O que é isso? É o município ter leis atuais. O plano diretor daqui está vencido. Ele precisa ser atualizado. As leis, o trânsito aqui está precisando de uma legislação para a gestão do trânsito. Temos aqui bem umas 20 leis complementares ao plano diretor que precisam ser feitas. E, para isso, temos uma casa legislativa. Tem muitas leis, que a maioria delas é de iniciativa do Executivo, mas não são projetos de Aloysio, são projetos de Macaúba. Tá? O plano de saneamento básico é o exemplo mais recente disso. O plano para 30 anos, já passou vários Aloysios, vários outros prefeitos aí, e o plano vai ser o mesmo. Vai ter que ser executado, é lei. Então, o desenvolvimento institucional é isso. Então, a gente precisa, o Executivo, reestruturar sua Secretaria de Planejamento, que aqui não existia Secretaria de Planejamento, como não existe ainda, mas já está tendo os processos de planejamento em andamento. E aí, desse processo de planejamento, é que sai essa legislação. O município ainda está carente de muitas leis. E o município carente de lei, ele fecha portas para o investidor. Ninguém vai investir numa cidade, um empreendimento, uma indústria, um comércio, se o município não tem um plano diretor, não tem uma lei de uso e ocupação do solo, não tem uma lei ambiental atualizada. Então, essa parte aí eu fecho dizendo o seguinte: temos um exemplo agora que merece meus parabéns para a Câmara. Acabaram de aprovar o Refis. O Refis é uma lei que permite ao Executivo renegociar as dívidas do contribuinte. A maioria das pessoas, que a gente sabe, principalmente as pessoas mais humildes, quando não paga seu IPTU, quando não paga seu ISS, etc., porque não teve caixa naquela hora. Então, essa lei que acaba de ser aprovada na Câmara merece nossos parabéns à Câmara. E que seja assim com outra legislação que seja de interesse do povo. Porque, repito,
aquela política de quanto pior, melhor, não tem lógica. Isso é autofagia, é processo de autodestruição. Então, fica aqui, eu não conheço a parte política aqui, e por isso mesmo fico à vontade, porque eu não estou falando de ninguém, estou dizendo que a mentalidade política é que tem que ser desse sentido, de dotar Macaúbas de leis que dê confiança a quem aqui quer investir. Só isso. Muito obrigado.